Vamos agora à absolvição de Sérgio Moro. Olha só, 5-2, hein? Tava a gente achando que ia dar 7-0 pela cassação do mandato e ele foi absolvido por 5-2, embora tenha sido no Tribunal Regional Eleitoral, que é uma instância de passagem. Isso vai para Brasília ainda, no Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados do PT e do PL, que estão mais unidos do que nunca contra Sérgio Moro, PT e PL, disseram que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral da decisão tomada pela Justiça Eleitoral do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná absolveu o senador Sérgio Moro na ação que acusa a chapa dele de abuso de poder econômico na campanha de 2022. Ontem o TRE do Paraná rejeitou por 5-2 os pedidos de cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Logo após a sua absolvição, Sérgio Moro fez um pronunciamento à imprensa. O senador disse que juízes independentes são a garantia da liberdade e chamou o julgamento de técnico e impecável. Vamos ouvir. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedido pela população paranaense. Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da magistratura frente ao poder político. Pegou pesado, hein? Moro ainda falou que o pedido de cassação de seu mandato é um oportunismo e uma retaliação contra o combate à corrupção feito na Lava Jato. Acompanhe. As ações rejeitadas estavam repletas de mentiras e de teses jurídicas sem o menor respaldo, como assim reconheceu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Queriam criar regras novas para a fase de pré-campanha e aplicá-las retroativamente para cassar arbitrariamente mandatos. No fundo, não passam de oportunismo misturado com retaliação contra o combate à corrupção feito na Operação Lava Jato. A Justiça deu uma resposta firme contra essa pretensão absurda. É tempo de pacificação institucional e de respeito ao Congresso Nacional. Não há inimigos em uma democracia, mas apenas adversários. Os divergentes em uma sociedade livre precisam ser convencidos e não eliminados. Bom, Rafael Macris, eu estava vendo o voto, sobretudo da desembargadora Cristina Cristófani, que ela dizia o seguinte: teve pré-campanha para presidente da República e o Moro foi pré-candidato a presidente da República. Muito bem. Depois ele mudou de ideia e virou candidato a senador. Durante a pré-campanha, teve uma série de gastos que foram feitos. E esses gastos deram a ele uma vantagem quando ele mudou de ideia e saiu candidato a senador. Qual foi o argumento da desembargadora? Essas despesas não foram especificadas. Você não sabe o que é despesa do partido e o que foi despesa diretamente para ele. E segundo, não se sabe quanto que os outros candidatos gastaram na pré-campanha para o Senado. Então, não dá para fazer esta comparação. Agora, minha pergunta que eu faço para você é a seguinte: é mesmo uma retaliação ao Sérgio Moro? E quando ele fala oportunismo, a gente tem que lembrar o seguinte: quando ele tinha o apoio maciço da imprensa, os seus réus não tinham praticamente chance de serem absolvidos. Então ele atuava em conjunto com o Ministério Público e decidia de acordo com o que era previamente acertado. Isso é horrível, por melhor que fossem as intenções. E claro, ele dizia, se a gente não fizer isso, não tem como destruir esse núcleo da corrupção no Brasil. Mas em termos de observância do processo, foi muito ruim. E agora ele está provando do mesmo veneno, porque a mídia toda, ela muda como um camaleão. A mídia que era totalmente a favor de Sérgio Moro, totalmente a favor da Lava Jato, contra os investigados da Lava Jato, curiosamente, ninguém sabe bem por quê, pulou de um barco para outro. Se o juiz faz o que a mídia diz, não tem judiciário e não tem independência. O juiz tem que ver processo, não pegar aplauso na rua.
Ô Capês, primeiro que vários setores da imprensa, bolsonaristas e petistas já davam como certo o encaminhamento do processo aí pela cassação do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Para mim é clara a perseguição em torno do Sérgio Moro, tanto por petistas, por conta de todo o movimento de combate à corrupção do Sérgio Moro, principalmente na Lava Jato, quanto por bolsonaristas que não aceitam um outro expoente de direita que não seja o Jair Bolsonaro. Vamos lá, o processo em cima do Sérgio Moro, como você bem colocou, Capês, é por conta da pré-campanha que ele fez à presidência da República. Mas espera aí, qualquer pessoa que esteja afiliada a um partido, que tenha condições dentro do partido de se colocar à disputa de qualquer cargo, é previsto por lei na legislação eleitoral que ela faça pré-campanha. E não existe nenhuma definição de prestação de contas dessas pré-campanhas, como existe na campanha eleitoral. A partir do momento que se inicia a campanha eleitoral, aí você é obrigado a prestar contas daquilo que você está fazendo. Na pré-campanha não existe essa prerrogativa. E não tem também como você prever que lá na frente você não vai conseguir ser candidato. Eu posso me colocar como pré-candidato a prefeito, a vereador, a presidente da República, e lá na frente, por um ou outro fator, que às vezes até não depende de mim, eu posso vir a não ser candidato. O Sérgio Moro não está sendo acusado de desvio de dinheiro, de caixa 2, de lavagem de dinheiro, nada disso. Ele está sendo acusado de um abuso de poder econômico por conta de uma pré-campanha que é prevista na legislação eleitoral. Não pode o encaminhamento dessa forma de caçar um senador da República por conta de um movimento que aconteceu com o Sérgio Moro. É clara a perseguição que está acontecendo. Caso o Sérgio Moro seja cassado, Capês, vai abrir um precedente, na minha opinião, enorme e perigosíssimo para a democracia brasileira. A partir desse momento, qualquer outro candidato que ganhe uma eleição de forma legítima, eleito pela maioria do povo do seu estado, tanto com relação a majoritários quanto proporcionais, podem ser questionados por conta de uma pré-campanha que não há nenhum dispositivo legal que limite qualquer tipo de coisa. Então, na minha opinião, esse encaminhamento está certo, deve acontecer, existe uma perseguição clara de ambos os lados em cima do mandato do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. O Emerson Tauil, você é um advogado experiente, o direito não é uma ciência exata. 1 mais 1 são 2. Direito é uma ciência normativa. Tem opinião, tem visão, você interpreta de um jeito, interpreta do outro, isso é um perigo. Porque como você pode construir por retórica um argumento para cá ou para lá, e os dois podem parecer certos, quando a mídia começa a ter uma influência muito grande, ela já bota na cabeça do juiz, antes dele julgar, uma tendência. Ele tem uma ideologia, ele tem uma preferência, ele tem seus interesses, não são necessariamente ilícitos, mas ele tem seus interesses. Ele tem ali a simpatia ou antipatia. É o efeito da primazia, ele já fica sabendo o que ele vai fazer antes. Então, o Sérgio Moro é o seguinte, os 5 que votaram com ele é porque gostam dele ou porque achavam que ele tinha razão? Os 2 que votaram contra ele é porque tem compromissos ou interesses ou até convicções que não coincidem com a dele? Então, como fica hoje a segurança jurídica do cidadão? Esse é o ponto que o Linha de Frente bate sempre. Zé Capês, essa é a grande verdade que a gente tem no embate do dia a dia. Isso a gente frequenta aí, a gente passa todos os dias. Cada magistrado parece que tem a sua própria Constituição, sua própria vontade, é lógico que todas as decisões são fundamentadas e passam a ter, sim, a sua eficácia, né, de legalidade. Mas isso, sem dúvida, traz uma instabilidade muito grande para o país. Esse cenário, né, essa vocação do judiciário pela política, né, tem trazido aí decisões nefastas, comprometedoras, das quais até você, como acaba aí sendo, você leciona, você deve ter uma dificuldade muito grande hoje de explicar para os seus alunos que na Constituição Federal, nas nossas normas, ditam determinadas diretrizes e na prática são outras. Então, isso é muito complicado. Sérgio Moro teve, na verdade, quase 2 milhões de votos. E o que deve ser respeitado é a vontade do povo, o respeito a esse eleitorado de Sérgio Moro. E muita gente esquece que o Sérgio Moro teve a projeção ali, quase que embrionária, no Podemos, foi muito curta, e ele vai para a União Brasil,
E aí o Bivar teve uma resistência muito grande, acabou não proporcionando a legenda para ele. Ele vem para São Paulo tentar encampar a sua candidatura ao Senado, e a própria Justiça Eleitoral o proibiu por conta do endereço eleitoral dele. Ele volta para o Paraná e aí sim decide. Então ele teve os seus percalços, mas é muito complicado. É como o colega da bancada disse, não existe uma previsão legal quanto a esses gastos antes da campanha aberta. Então o que se deve fazer é direcionar e estabilizar essa parte dentro da própria legislação para que não ocorram casos como esse, e dentro da subjetividade, como você bem disse, nós temos qualquer tipo de decisão, seja ela de um lado, seja ela de outro. É o que faz o direito, né, propriamente dito, essa duplicidade, que na verdade o resultado vai depender muito. Os meios de comunicação são chamados de quarto poder, e isso sem dúvida acaba influenciando, né? Uma lavagem cerebral. Você ouvindo a mesma notícia, a mesma música, como a gente diz, isso acaba influenciando de certa forma. Isso é muito complicado nos casos de repercussão, no caso de plenário do júri. Isso é muito complicado, é muito perigoso. E nós vivemos essa instabilidade da qual eu não comungo dela, e nós temos uma preocupação muito grande e não sabemos como é que será um futuro próximo dentro do mundo do direito. O Ricardo Rose, a mídia endeusou, idolatrou o Sérgio Moro. Era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Agora, curiosamente, quer a cabeça dele de qualquer jeito. É inegável, que você vê pelas manchetes induzidas. Então, claro que a grande mídia é orientada pela influência do poder econômico e do poder político, evidentemente. Como separar isso? Como é que o judiciário pode não se infestar, não se contaminar dessa influência nefasta, que é o poder da mídia e da política sobre a decisão do juiz, que tem que ler um processo e fazer aquilo que é mais sagrado que existe. Dar a cada um o que é seu. Aplicar a justiça ao caso concreto. Não há poucas coisas aviltam mais a alma humana do que sofrer uma injustiça. O próprio Deltan Dallagnol, quer dizer, cassaram o mandato dele porque ele respondia a um processo a uma sindicância, e ele pediu exoneração do Ministério Público antes da sindicância terminar. Então, não teve condenação nenhuma. Ele não teve punição administrativa. Mas aí foi feito o seguinte raciocínio: olha, ele pediu demissão porque senão ele iria ser condenado. Como? Por isso que eu vou caçá-lo. Então, é preciso, a justiça precisa ter nesse ponto que o Linha de Frente bate, o devido processo legal. Exatamente, Capês. A imparcialidade da justiça é tudo o que nós esperamos. É óbvio que nós estamos vivendo tempos tão complexos que isso não está sendo claro para a gente. No caso do Moro, em primeiro lugar, a gente tem que observar que ele teve quase 2 milhões de votos, sim, a vontade do povo paranaense em eleger aquele senador. Obviamente, na minha opinião, um processo de perseguição ao Sérgio Moro desde a posse deste senador, essa é a minha opinião. Porém, o que está sendo julgado ali é se o Sérgio Moro abusou do poder econômico durante a sua pré-campanha. E pré-campanha enquanto presidente, candidato à presidência da República, gente. E existe, sim, não é claro, inclusive fica aqui a brecha para que a legislação seja alterada e fique muito mais claro esse período de pré-campanha, o que pode e o que não pode, mas já existe algum regramento sobre a razoabilidade do uso dos recursos econômicos. O cidadão em diversos cargos tem que se descompatibilizar e existe ali uma série de prazos para cada cargo. Existe um regramento mínimo para essa pré-campanha. Não está claro e não está nítido. E aí, nesse campo nebuloso, tudo pode acontecer. Mas o senador Sérgio Moro se colocou como pré-candidato por um partido e esse partido desenvolveu a sua tese toda em cima de Sérgio Moro. Ou seja, a ideia era dar luz a Sérgio Moro enquanto candidato a presidente da República e, com o Sérgio Moro, conseguir atrair outros candidatos a governador, a senador, a deputados federais pela sua legenda Brasil afora. Então, foi colocado recursos econômicos bem efetivos na promoção do pré-candidato a presidente da República, Sérgio Moro. O questionamento é esse. Essa promoção prévia dele, que nenhum outro candidato ao Senado do Paraná teve, é importante
importante dizer isso. Não teve, porque nenhum outro candidato a Senado pelo Paraná foi pré-candidato a presidente e teve uma exposição do tamanho que o Sérgio Moro teve no período de pré-campanha, promovido com parte dos recursos do partido político que ele era afiliado, à época, o Podemos. Aí, num determinado prazo, ele sai do Podemos, vai para a União Brasil e ali encontrou uma dificuldade de ser candidato a presidente, sai candidato ao Senado pelo Paraná. A discussão é se nesse período prévio ele teve algum benefício, alguma vantagem por ter usado tanta mídia e tantos recursos partidários. Acho que é essa discussão. Acho que os partidos PL e PT vão recorrer ao TSE e acredito eu que no TSE, entendimento, não vai ser igual o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 14 horas e 32 minutos, com a palavra Guilherme Mendes. Capês, eu acredito na justiça, acredito na tecnicidade das decisões. Acho que o próprio senador Sérgio Moro disse isso. É claro que há uma margem, sem dúvida, para a interpretação dos juízes, e mais uma vez aqui eu reforço até, acho que na segunda, né, eu fiz a referência bibliográfica da professora Lídia Reis de Almeida Prado, O Juiz e a Emoção. Vale a leitura para quem quer se aprofundar sobre o tema, mas eu acho que as decisões são técnicas, tanto dos magistrados de primeira instância, quanto dos tribunais e agora no Tribunal Superior em Brasília. Acho que a gente tem que acreditar nisso, achar que uma decisão é tão somente tomada com base na pressão popular, ou então na pressão da mídia, ou então num eventual revanchismo político ou qualquer outra interferência política, eu acho que é minimizar o assunto. O Brasil conta com magistrados de excelência, com excelente formação, com tribunais altamente dedicados e confiáveis. Acho que sim, a justiça está fazendo seu papel e o próprio senador reconheceu isso. Vamos aguardar quais vão ser as decisões dos eventuais recursos e vida que segue. O Guilherme, como é que chama o livro da juiz? O Juiz e a Emoção, professora Lídia Reis de Almeida Prado. Daí. Ela discorre... Posso falar um minutinho? Rapidamente. Não, ela discorre isso, assim, de quais são as influências, né, dentro das múltiplas possibilidades que um juiz tem de interpretar a norma, quais são as influências emocionais, psicológicas, etárias, tudo isso, né, de uma determinada geração, o que isso pode levar a influenciar um juiz por escolher um caminho ou outro, o que não quer dizer que ele esteja agindo de forma ilegal, pelo contrário. Como você bem colocou, o direito não é uma ciência exata. Dentro da lei cabem múltiplas interpretações, todas elas justas e todas elas legítimas. E às vezes é difícil para quem não é da área do direito entender isso, né? A gente acha que é matemática, mas não é. Muitos fatores levam o juiz a tomar uma decisão. E nem por isso, porque às vezes a decisão dele não é exatamente como a gente pensa, ele está sendo manipulado, ele está sendo influenciado, é apenas o convencimento dele. Aliás, essa é uma prerrogativa dos magistrados, o livre convencimento. É verdade, mas eu quero lembrar também que o meu irmão, o doutor Rodrigo Capês, foi juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal há muitos anos, lançou uma tese de doutorado dele, todo o processo de formação da convicção do juiz. O problema, seja Rodrigo Capês, seja a professora Lídia, é que essa convicção, ela não é formada durante o processo. A mídia... O impacto que a mídia produz faz com que a convicção seja tomada antes do início da leitura. E quando a personalidade é famosa ou conhecida, ainda mais. Você acha que alguém que não gosta do Sérgio Moro vai julgar de acordo com ele? É muito difícil. Então, essa questão toda tem que ser rediscutida. A transmissão ao vivo dos julgamentos, a cobertura maciça da mídia sobre o processo ainda em andamento, tira praticamente o direito de defesa da pessoa. Então, na verdade, não é o juiz e a emoção. Volume 2 tem que ser a emoção de quem vai ser julgado pelo juiz. Acho que é isso, né? Não é? Ricardo, quer falar alguma coisa? Quero sim. Eu vi um bem interessante de 2017, acho que foi uma entrevista aqui na PAN, inclusive, do atual ministro Alexandre de Moraes, logo quando ele virou ministro, e falando exatamente sobre isso, que todos os juízes, todos os magistrados têm as suas convicções políticas, sim. Óbvio, ele tem uma formação, ele até chegar a juiz teve toda uma história de vida e tudo isso impacta na formação desse magistrado, e que o grande desafio é você poder separar isso, para que você possa olhar com o máximo de imparcialidade possível para aquele caso, tendo, como sempre, o devido processo legal e a legislação debaixo do braço. Então, achei bem interessante esse recorte. Então, quer ver? Meu querido Emerson Tawil, que time você torce? Santos. O gol do Palmeiras, de pênalti, o goleiro bateu o tiro de meta com a bola em andamento. E aí, no lance seguinte, gerou o pênalti. O VAR não deu.
Você acha que foi justo aquele pênalti? Obviamente que não. Obviamente que não. Guilherme Mendes, você torce para o Palmeiras. Sim. E o Simon disse, o VAR não analisa o momento anterior, só o lance específico do pênalti. Você acha que foi justo o pênalti? Não sou eu, o juiz, o VAR, a imprensa, todo mundo achou. Agora, a decisão desastrada do goleiro, a gente pode lamentar, mas dizer que aquilo não foi pênalti não tem o mínimo cabimento. Bom, tudo bem. Aqui, deixa só uma coisa clara. Isso aqui não é programa esportivo. Eu só usei esse argumento para dizer o seguinte, o Emerson Taiu, ao julgar uma causa envolvendo o Santos, time do seu coração, tem a tendência de ficar ao lado do seu time do coração. E a mesma coisa com o Guilherme Mendes em relação ao Palmeiras. E por que se diz que futebol, política e religião não se discute? Porque cada um tem a sua convicção. Por isso que não pode interceder esse tipo de assunto com o tema da justiça. Nós temos já informação, meu querido Alemão, estamos aguardando a qualquer momento. Vai entrar a nossa repórter, a Marília Ribeiro, não Marília Legal dos Games. Marco Legal dos Games é o tema. A Marília Ribeiro vai entrar a qualquer momento de Brasília trazendo a questão dos jogos eletrônicos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de regulamentação dos jogos eletrônicos. Nós estamos aguardando um contato dela a qualquer momento. Então, enquanto esse contato, daqui uns 30 segundos, vai entrar, nós vamos ficar enrolando um pouquinho aqui para poder dar tempo. Então eu quero ouvir novamente o meu querido Rafael Macris, nosso Carlos Nascimento da mesa aqui de debates, a voz pujante do interior paulista. Meu querido Rafael Macris, como fica a questão de personalidades que já são muito conhecidas e por essa razão são polêmicas no momento que enfrentam um julgamento da justiça com essa mídia massacrante em cima e muitas vezes levando com uma tendência para um campo ou para o outro? Capês, como você colocou, a mídia, infelizmente, ela acaba se comportando e fluindo de acordo com o poder político e econômico que se apresenta ao entorno dela. Isso é claro, você via como que a mídia se comportava nos governos anteriores e como a mídia se comporta nesse governo. Isso não tem muito para onde correr e não sou eu nem você que vamos determinar uma coisa ou outra. Muito bem, vamos